Olá, vamos iniciar mais um episódio do podcast Histórias do Sucesso. E afinal, o que seria da nossa vida se a gente não tivesse uma história para contar? Às vezes acreditamos que aquela história não foi de sucesso, mas sempre pense que toda história ela tem uma razão de acontecer. Pode não ter sido sucesso naquele momento, mas com certeza vai valer a pena lá na frente. Você entenderá o sentido daquela história. E hoje, para iniciar, temos uma convidada muito especial. Ela é minha colega de profissão, minha amiga, foi até a minha aluna. O nome dela é Virgínia Moraes, advogada, facilitadora da Vox. Tudo bem, Virgínia? Tudo jóia, e você, Andressa? É um prazer estar aqui com você hoje, com muita gratidão. Você sabe o quanto eu sou grata por você, o quanto eu te admiro de estar aqui podendo contribuir com você e contar um pouquinho da minha história para quem está aqui interessado em nos ouvir. Eu te admiro demais por ser mãe, advogada. Ela passou por muita coisa, nós ouviremos a história dela e ela está aqui. E quando eu falo aqui, não é só aqui presente, mas aqui no sentido de profissão, aqui no sentido de mãe, de mulher. E vamos começar então. Conte um pouquinho como que a Virgínia se tornou advogada, professora. Conta a sua história. Andressa, é muito interessante, né? Como eu estou recente aí nessa questão da facilitação da comunicação, a gente começou recente. Eu me vejo novamente no meu primeiro emprego, porque a primeira coisa que eu fiz aos 15 anos de idade foi professora. Nossa. Então, minha primeira profissão foi ser professora. Eu era professora de inglês, fui professora de inglês por muitos anos, me formei em direito, mas nunca quis atuar. Me achava sem perfil para isso, falava, não, eu não tenho perfil de advogada, né? Porque a gente tem aquela idealização do advogado, aquele combatente, aquela pessoa que vai para a guerra ali para defender o seu cliente. Nervoso, bravo. Né? Que passa por qualquer coisa, enfrenta qualquer coisa. E eu não me via muito nisso, eu sou uma pessoa um pouco mais pacificadora. E aí eu achava que esse universo não era para mim. Até que, por todos os percalços da vida, né, fui professora, depois acabei mudando de cidade, fui para Belo Horizonte, depois fui para João Pessoa, tive uma empresa em João Pessoa, tinha um restaurante lá, que foi uma época bastante difícil. Imagino. Longe da família, longe de todo mundo, uma cultura totalmente diferente da nossa goiana aqui. É muito bom para passear quando você vai para um lugar desconhecido, assim, mas você viver num lugar totalmente diferente do que é o seu habitat natural, são muitas divergências e muitos conflitos. Questão cultural. Sim, pega muito. E trabalhava muito, porque era dentro de um shopping, então a gente tinha 2 folgas por ano, e trabalhava com meu marido, então assim, era um estresse constante. E fiquei nisso 5 anos. Falei que não queria mais, né? Realmente estava no auge, assim, comecei uma depressão. Falei, não é isso que eu quero para minha vida. Aí voltei para minha cidade natal, que é Rio Verde. Eu moro em Goiânia hoje, mas eu sou de Rio Verde. Voltei para lá e também montei uma outra empresa. Montei uma empresa que era uma franquia de pintura residencial. Nossa! Nada a ver, né? Da alimentação para pintura. Então assim, eu sou meio eclética nas coisas assim, sabe? E eu não tenho muito medo de arriscar, de enfrentar as coisas assim, sabe? Claro que tudo dói. Depois que passa, é muito mais fácil a gente falar, né? Quando a gente está passando, a dor é muito intensa e até que você realmente decide o caminho que você quer seguir, leva um tempo e atravessar esse mar de dores aí. Mas eu sempre fui muito de enfrentar, sabe? E fiquei com essa empresa, então era eu de mulher e só trabalhava com homens. Nossa. Então eu que cuidava das obras, tinha que ficar lá vigiando, né? Todo de manhã e à noite passava para vigiar as obras e tal. Então às vezes pegava uma obra maior, tinha que contratar pessoas, outros homens para fazer. Então já cheguei a ter 12 pessoas trabalhando comigo por uma obra. Então era também muito desgaste. E é uma mão de obra muito difícil, né? Porque a pessoa já está ali acostumada do jeito dela. E a nossa proposta era uma coisa um pouco diferente, né? Eu vou muito para esse caminho de tentar coisas um pouco diferentes, mais inovadoras, sabe? Entendi. E acabou ficando 2 anos.
Eu fiquei 2 anos com essa empresa, voltei da aula de inglês e nada do direito. Direito ali, eu sempre gostei muito da teoria, sabe? Mas não gostava da atuação ali, da prática, né? Até que, enfim, entre todos os percalços, eu acabei indo trabalhar numa empresa de seguros também, numa corretora de seguros, que foi um aprendizado incrível para minha vida, foi excelente, sabe? Mas também entrei quase num burnout aí, num estresse, porque eu tinha plantões, finais de semana, e era muita responsabilidade também, porque a carteira, grande parte era na minha responsabilidade. E aí eu estava quase enlouquecendo, né? Meu marido falou assim, olha, das duas, uma. Ou você vai morrer ou você vai matar alguém. Então, acho que nenhuma dessas opções vai ser muito boa, né? O que você acha de você ir advogar? E assim, as pessoas sempre cobram, né? Não sei se aconteceu com você, mas sempre quando logo que você forma, sempre as pessoas estão cobrando, né? E aí, não vai advogar? E aí, né? Como se fosse muito fácil. Né? E a gente sabe que, infelizmente, não é tão simples assim você sair de uma faculdade e montar o seu escritório, qualquer outra profissão, qualquer outra área, não é tão difícil você começar. Né? O início é muito difícil. Eu falei assim, tá, mas e aí? Né? A gente sabe que o direito demora um pouco a ter uma rentabilidade, até você ter o seu nome, conseguir começar a viver disso mesmo. Isso, né? Ele falou assim, bastante. não, eu vou te apoiar, então pode enfrentar isso aí, que a parte financeira eu te dou uma retaguarda. Né? E aí já me deixa ficar mais tranquila com isso. E graças a Deus, né, eu falo que eu tenho muitas pessoas ao meu lado, que eu falo de anjos, eu falo que Deus coloca anjos na nossa vida em forma de amigos. Verdade. E você fez a faculdade de Direito em qual época? Você trabalhando em quê? Eu estava em Rio Verde, então. Então, deixa eu voltar lá no inicinho, né? Sim. Na verdade, eu sempre quis fazer psicologia. Sempre foi o meu sonho de fazer psicologia. Eu sempre fui muito de querer entender o ser humano, de entender essas nossas dores, por quê. Então, esse era o meu projeto. Só que eu comecei a namorar muito nova. Né? Eu comecei a namorar o pai do meu filho, eu tinha 13 anos de idade. Nossa, novinha mesmo. Aos 17, prestes a entrar na faculdade, né, eu já tinha previsão ali, queria ir embora de Rio Verde, fazer uma faculdade fora e tal, me pego grávida. Nossa. E aí, Rio Verde não tinha, hoje já tem uma faculdade muito boa hoje, mas naquela época, em 93, muitos anos. Que isso, faz pouco tempo, foi ontem. Ainda não tinha essa possibilidade de fazer psicologia. E aí, entre os cursos, eu fazia, já era professora. Falei assim, vou fazer letras. Aí a família caiu matando, né? Onde já se viu? Você tá louca? Vai viver sendo professora? Não vai ganhar dinheiro nunca? Essa coisa, né? Eu imagino, aconteceu comigo a mesma coisa. E aí eu falei, tá, mas então não tem nada que eu quero. Vou fazer o quê? Qual que era o curso que, de repente, era assim, o que tinha um nível melhor? Vou fazer direito. Né? Acho que direito é uma coisa que interessa a todo mundo, mesmo que eu não atue, mas acho que é um bom conhecimento. Fiz direito, minha faculdade foi assim, levada meio que de qualquer jeito, confesso, porque recém-casada, aí logo veio filho, eu trabalhava, então foi assim, uma loucura a faculdade. E eu saí da faculdade falando, não é isso que eu quero, não gosto do direito, não quero advogar. Até que quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu falei, vou fazer o quê? Não queria mais dar aula, né? Até por essa mesma questão de rentabilidade, de pagamento, porque a gente sabe que, embora seja uma coisa que eu amo fazer, é difícil viver disso. Então, falei assim, vou fazer cursinho para fazer concurso, né, em Belo Horizonte. E aí eu fui para um cursinho que eu falo que foi a minha faculdade, realmente ali. Então, ali eu descobri realmente o mundo do direito dentro daquele cursinho. Eu fiz cursinho 1 ano, preparatório para concurso. Não passei, obviamente, num concurso. E talvez eu não estaria aqui se tivesse passado. Mas, enfim, né? Tudo tem um porquê. E aí eu me apaixonei pelo direito, de novo, mas pela teoria. Por essa questão de achar que eu não tinha esse viés da prática. E falei, vou continuar estudando. Mesmo não trabalhando na área, eu gostava de estar sempre por dentro do que está acontecendo. Então, eu não perdi esse contato totalmente com o direito, na teoria. Enfim,
fiz isso e ficou aquela pulguinha assim de, ai, isso aqui, comecei a ter amor por aquilo, sabe? Mas ficou quieto ali, né, por não achar que não tinha perfil e tal, e não passava no concurso, então, enfim, voltei para Rio Verde, passado algum tempo, aí voltei a dar aula de inglês em Rio Verde. Eu falo que nem sempre os caminhos são do jeito que a gente planeja, né? A vida tem outros propósitos pra gente. É verdade. Então, depois disso, acabei indo para João Pessoa, aí foi essa história onde eu te contei aí, que acabei voltando para Rio Verde. E comecei a advogar com uma amiga que tinha já um escritório, né? E ela falou assim, olha, é o seguinte, não preocupa de despesa nesse momento, que eu sei o quanto é difícil. Muito difícil no início. Isso, abriu as portas do escritório para mim, que eu sou muito grata por isso. E aí a coisa começou a acontecer, sabe? Eu comecei a me apaixonar por aquilo. Falei assim, gente, eu vi que não precisava ser aquela advogada do jeito que eu imaginava que o advogado seria. Eu vi que eu poderia ter um perfil diferente. E a princípio, eu não queria, por questões pessoais de vida mesmo minha, eu não queria mexer na área de família. Né? Era a última coisa que eu queria fazer. É muito difícil a área de família. Muito conflito, e eu passei isso na minha vida, por exemplo, eu cresci dentro de um processo de inventário da família do meu pai, que foi muito tumultuado, muito conturbado, né? Uma desestruturação total da família. Então, eu cresci dentro desse problema. Já adulta, já depois de formada, vi esse mesmo problema acontecer com a família da minha mãe, com a morte da minha avó. Então, eu falava assim, não, família eu não quero de jeito nenhum. E fui para o tributário. Vou fazer pós em tributário, direito tributário, tem menos conflito, é só com o Estado. Eu não tenho que ficar lidando com o problema ali de ninguém, né, de família. Fui para o tributário. Gosto muito, me ajuda na minha profissão hoje. É precisa. Né, porque hoje eu trabalho com inventário, divórcio, então a gente também tem os tributos que a gente tem que trabalhar ali. Então, essa parte do tributário me ajuda muito, sem querer, acabou trazendo também, agregando para a minha área. Mas aí as coisas não começaram a acontecer, só aparecia a área de família. Começou a aparecer muita coisa. Aparecer divórcio, aparecer inventário. E eu falei, gente, não dá para não pegar, né? Porque quando a gente está começando, você pega qualquer coisa. Aí até fiz previdenciário, mas não gostei. Fui para o trabalhista, também não gostei. E eu realmente entendi que o que eu gostava era do direito de família. Era o seu propósito ali. E aí eu descobri o propósito. Mas quando é que veio realmente essa mudança de realmente aceitar o direito? Foi quando eu comecei a pegar inventários e ver que eu poderia solucionar aqueles conflitos e ver que aquelas famílias poderiam voltar a ser a família que era antes de ter acontecido esse conflito, sabe? Do inventário em si. Sim, então ali realmente acendeu aquela chama em mim de realmente ser advogada. E faz total sentido. Até porque você falou uma coisa relacionada à carteira, ao AB. Quando a gente faz direito, todo mundo espera que sejamos advogados. Eu também, o meu sonho, eu falei até ali no episódio piloto com a doutora Suzana, era ser delegada como meu pai. Meu pai era delegado. Mas o caminho, Deus, o meu propósito não era bem esse. E acabei indo de paraquedas para o direito do trabalho e previdenciário, através de uma amiga minha que foi mais ou menos igual a sua história. Ela falou, não, vem para cá, que é a doutora Milce, que eu quero ela aqui também. E a doutora Milce falou, não, vem para cá, Andressa, trabalha comigo, para você ver se é isso mesmo que você quer. Então eu amei, eu apaixonei. E nesse período, eu estava tentando o exame de ordem, porque quando eu tentei a primeira vez, teve uma situação, eu não consegui. Não foi por situação minha, foi situações alheias. E eu acabei indo embora para o Tocantins, Palmas, e fui ser coordenadora geral da faculdade Objetivo de lá. Fiquei lá quase 2 anos, engravidei da minha filha, que eu era casada, e voltei para Goiânia. Depois aconteceram outras coisas, acabou que eu falei, não, eu vou ficar no direito, eu vou estudar, vou tirar essa carteira da UAB. Estudei, passei. Fiquei tão feliz, mas parece que a gente ganha, leva um balde de água fria, porque
e agora? Uhum. Tô com a carteira. Porque é uma luta incessante para a gente poder conseguir essa carteira. Não é uma prova fácil. Todo mundo que está aí prestando, os advogados de início de carreira que passaram agora, sabe a dificuldade de passar. Não é uma prova ali que qualquer um vai tirar de letra. Então, quando a gente tira, é um êxito tão grande, é uma felicidade tão enorme que depois a gente fala assim, nossa, e agora? Quem não tem alguém na família que é advogado, Sim, que era no meu sim. caso. Então, a gente tem que iniciar do zero e demora. E essa Demora questão, bastante. você falando aí do exame de ordem, né? Eu falo que, assim, eu, além de ter esses anjos na minha vida, eu dou um pouco de sorte nas coisas que acontecem às vezes, né? Eu saí da faculdade sem nem querer prestar o exame de ordem. Eu falei, não vou prestar o exame de ordem, não quero fazer isso, não quero advogar. Enfim, ficou isso, né? E aí, 5 anos depois, que foi quando eu estava em Belo Horizonte, que eu fiz o cursinho, que eu falei assim, ai, vamos tentar, né? Vamos ver como é que é esse negócio. E aí eu fiz esse cursinho e fui fazer a prova. Mas eu fui fazer a prova tão displicentemente, tipo assim, se eu passar bem, só vou lá para ver como é que é, sabe? E passei. Então eu falo que tem muito essa questão emocional, É o em emocional. cima disso, porque é uma pressão muito grande. Principalmente, eu já tinha, quando eu fiz a OAB, eu já estava aí com quase 24 anos, já tinha 26 anos, já tinha 5 anos aí de formada. Então eu já tinha mais uma maturidade. A pessoa quando sai logo da faculdade ali, naquela pressão que muitas vezes acontece, agora eu tenho que passar, eu tenho que trabalhar, o emocional fica muito desgastado. E aí a gente sabe o quanto esse peso emocional influencia em tudo que a gente vai fazer. Então eu falo que essa displicência me levou a resolver, porque talvez se eu não tivesse passado naquele momento, talvez eu teria até desistido de prestar novamente, sabe? Eu passei pela mesma situação. Depois de 5 anos que eu fui prestar o exame de ordem e passei, eu estudei, claro, também Sim. é por conta mesmo da maturidade. A maturidade, ela faz muita diferença na vida do ser humano. Quando a gente é imaturo, a gente tem mais ansiedade, a gente fica ali mais preocupado no sentido da própria ansiedade cobrança da mesmo. cobrança. Depois que a gente vai envelhecendo, a gente sabe que vai acontecer, Sim. uma hora ou outra. A gente Então já fica mais aceita o tranquilo. tempo um pouco melhor. Exatamente. E aí passa, o caminho ele vai começando a se abrir, Sim. porque a gente deixa de ficar naquela pressão. Eu tinha muito aquele pensamento, nossa, quando alguém me pergunta o que eu sou, eu falo, eu não sei o que eu falo, eu não sou nada. Tipo, bacharel em direito quer Bacharel, dizer isso o é tão quê, ruim, né? soa até, nós que somos do direito, soa ruim isso, bacharel. É porque quer dizer assim, aquele advogado que não passou, advogado entre aspas, porque não é advogado, né? Aquela pessoa que não passou na OAB, mas que fez direito. Exatamente. Então é muito fica ruim. esse peso, tipo assim, eu não consegui passar. Não é questão nem de ego, mas como pessoa, é ruim você não ter um direcionamento, a pessoa não vê que você está direcionada para algo. Isso é muito ruim. Eu sofri muito. Mas aí, quando eu vi o meu sobrenome naquela listinha de aprovados, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Claro, tudo é conquista. A gente sabe que nada também, como eu falei, foi displicentemente, mas é claro que eu estava ali estudando, tinha uma dedicação. Sim, né? sim. Na displicência no sentido do De emocional. calma. Não de não fazer nada. Não nesse sentido. Na tranquilidade. Sem aquela pressão. Eu não tinha pressão nenhuma para poder passar. Passei, se não passei, eu tento a próxima. Ou igual a habilitação, quando a gente vai tirar a habilitação. Eu fiz 3 provas. Nossa, As nem fala. Duas primeiras, a primeira, a instrutora perguntou assim, a examinadora perguntou assim, você tem problema de audição? É porque eu tava tão nervosa. Não, mas eu realmente não tô escutando. Porque tudo que ela falava pra eu fazer, eu E foi aquele nervosismo, eu tremia o banco lá na frente, né? Aquele trem lá na frente, até quando a gente até passa, a gente fica ainda 1 ano com o banco lá na frente, quase comendo o volante. Chegava até a doer a perna esquerda da embreagem, ficava tudo doendo, parecia que a gente já tinha feito uns 30 agachamentos, com 30 quilos, e a gente ficava, né, naquela pressão. E só quando eu falei assim, agora, eu tenho 5 anos aí, o processo dura 5 anos, senão depois prescreve, eu tenho 5 anos para fazer essa prova, um dia eu vou passar. Aí eu fiz as 2 primeiras, não passei. Quando faltava mais ou menos
umas 2 meses, 3 meses pro meu processo para escrever. Aí eu falei, eu vou tentar, porque vou pagar tudo de novo, ter que fazer aula, fazer tudo do zero. Eu falei, não, então eu vou agora. Peguei umas 5 aulas, fui e passei. Porque eu tava igual a você, na tranquilidade. Falei, se eu passar, se eu não passar, eu faço faço a próxima. E eu lembro que quando eu passei, quando eu peguei minha habilitação, minha mãe tinha feito uma cirurgia vascular nas pernas, de varizes, que o pessoal chama. E eu fui buscá-la no Hospital Santa Helena, não esqueço até hoje. Habilitada, eu tinha um carrinho, era um Ford K, uma baratinha na cor dourada. Nossa! E o carro, eu fui, a hora que eu passei na rampa, tinha um carro atrás, aí eu deixei a pessoa que estava atrás de mim, passar de mim, só que não tinha como eu voltar, tinha que dar uma voltona, e minha mãe estava lá, já na cadeira de roda, com a perna toda enfaixada, me esperando, e tava um sol. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para subir essa rampa? Porque não tinha como eu dar ré. Falei, vou ter que subir a rampa de ré. E fiz a rampa no Ford K 1.0 de ré, e a rampa lá é uma rampa bem íngreme. E consegui, ficou um cheiro de queimada, consegui pegar minha mãe já falou assim, você tá se mostrando demais, você quer mostrar que você tirou a habilitação, que você sabe dirigir. Tá podendo agora. Mas é muito engraçado. Mas essa história eu tô querendo vincular, fazendo uma comparação, porque tudo que a gente tá mais tranquilo, a vitória ela vem. Sim. A vitória ela só vem quando a gente tá naquela calmaria, porque quando a gente está na ansiedade, a gente não consegue obter nenhum tipo de êxito, porque o nervosismo ele vai ser o nosso maior obstáculo. Eu falo que hoje, não hoje, já é uma coisa que eu penso há muito tempo, que já faço há muito tempo, que é terapia. Todo mundo deveria fazer. Qual que seja a terapia, que seja psicoterapia com psicólogo, que seja qualquer outro tipo de terapia, já fiz várias. E para a gente entender isso, o nosso emocional, como isso realmente atrapalha em tudo que a gente quer fazer. Porque muito tempo, quando eu vivia nessa época que eu já era formada, mas eu não trabalhava, e que eu falava, não gosto do direito, eu me sentia diminuída. Porque eu falava assim, poxa, meus colegas estão aí, né? Eu tenho colegas que são hoje promotores, advogados que são bem conceituados e tudo. E eu ficava me sentindo ali mal por aquilo. Né? Não é uma inveja, mas no sentido de saber a potencialidade e de repente você está ali travado, porque tinha outras questões ali também emocionais que me travavam também em relação ao direito, que hoje, depois de muita terapia, eu entendo. E aí você se vê parado. A sorte é que, assim, eu falo, quando você me convidou para vir, né, e histórias de sucesso, eu fiquei pensando, mas que história de sucesso que eu teria para contar, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu acho que a não desistência, você não desistir, é o sucesso, porque cada um tem o seu conceito de sucesso. Para mim é isso, porque eu tive várias vezes, vários momentos de ali, de um ponto de inflexão mesmo, de falar, vou ou não vou, desisto ou eu enfrento. E graças a Deus eu consegui enfrentar todos esses momentos, claro que não fáceis, com muita, às vezes passando por coisas muito difíceis, né, que você sabe. E enfrentamentos mesmo pessoais disso, de que você está falando, de ansiedade, de depressão, enfim, todas as coisas que todos nós estamos sujeitos aí a vivenciar. Sim, e às vezes as pessoas desistem. Então o que eu quero dizer é, se você acredita, você tem um sonho, tem um propósito, tem algo no seu coração que você tem vontade de fazer, tá difícil, mas se realmente é relevante para você, não desista. É isso que eu acho que é o sucesso, sabe? A persistência, a resiliência. No primeiro obstáculo, às vezes, a gente quer desistir e não pode desistir. É necessário a gente passar por aquilo. Sim. Depois que eu comecei a pensar nessa situação, porque eu também tive várias situações muito ruins na minha vida. Todos nós passamos por coisas ruins. Inclusive com relacionamento. Hoje eu me tornei a pessoa que eu sou por conta de um relacionamento ruim, um relacionamento tóxico. Falei, gente, até quando eu vou deixar, eu vou permitir isso na minha vida? Sim. Aí eu fui mudando, fui
estudando, fui crescendo como pessoa e tentando fazer de mim melhor do que eu fui no outro dia, no passado. Que é o mais interessante, já diz Cortella. Hoje eu vou dar o meu melhor, amanhã vai ser melhor do que hoje. E hoje está sendo melhor do que ontem. Nós temos que pensar nesse sentido, porque senão a gente fica ali estagnado no ostracismo, como diz a minha mãe, vivendo só naquele mundinho da gente, achando que é vítima de tudo e que o mundo está contra mim, reclamando. E não faz nada. Mas eu acho que é isso, a trazer a consciência disso, de entender. A gente fala, eu já estou um pouquinho mais à frente que você, né? Que se a gente pudesse ter a cabeça que a gente tem, com a idade que eu tenho hoje, né? Há 20, 30 anos atrás, realmente teria diferença na minha vida. Sim. Mas eu só tenho essa cabeça hoje porque eu passei por tudo que eu passei. Então, é ali o ovo ou a galinha que veio primeiro, né? A gente só cria maturidade porque a gente realmente precisou passar por alguns momentos de decisões, de enfrentamento. E hoje a gente vê essa geração que está vindo aí sem isso, sem esses enfrentamentos, sem essas dificuldades, com tudo muito na mão, tudo muito simples, assim, colocando da época que a gente era adolescente, e não estão conseguindo andar, porque eles não conseguiram passar por esses obstáculos. O processo está mais lento de maturidade. Eu estou observando isso também, porque eu tenho uma filha. O seu filho tem tem... eu tenho um filho adolescente. O meu já é homem, graças a Deus, aí com 31 anos. Então tá com já 31? 31, cuidando da vida, já está aí encaminhado, graças a Deus. Já passei essa fase de adolescência. Nossa, é um pouco difícil, só que... Mas isso, eles são hoje isso porque a gente também quis facilitar quer proteger muito. E aí fica um pouco difícil. E são outros tempos. A internet aí, essas redes sociais, realmente mudaram o mundo, mudaram o ser humano, eu falo. Acho que chegou a mudar isso. A forma como o ser humano se enxerga o mundo, eu acho que foi uma mudança muito significativa no mundo. E hoje eu estava até ouvindo, perguntando para a inteligência artificial aqui do celular sobre os milênios. Por que nós, milênios, somos os diferentes? Nós somos a geração mais diferente que tem, porque a gente passou do analógico para o digital. E nós pegamos essa transição. E essa transição estava ali, alguns na adolescência, outros na transição da infância para a adolescência, que foi o meu caso. Meu caso, eu estava na transição ali, quando veio a NET, por exemplo, que saiu não era parabólica, não era antena parabólica, e também não era antena que a gente tinha que colocar 2 bombril para pegar o canal. Quem não tem mais de 40 anos não sabe do que ela tá falando. Nossa, muito boa a época. Quando acabava a energia, então, que a gente ficava rodando bombril lá no meio da rua. Aquele tanto de menino na rua que a gente nem vê mais. Não vê. A gente só vê em bairros mais afastados, porque os meninos não têm condição ali. Muita gente não tem condição. E esses dias eu passei, tinha uns meninos jogando golzinho. Eu fiquei tão feliz de ver aquilo, porque tive um gatilho mental ali. Me levou lá pra minha infância, que eu vi os meninos, a gente jogava bet, brincava na rua, pega, colocava uma cordinha de um poste a outro pra jogar vôlei. Sim, eu passei isso também, fazia isso. Hoje na rua que eu fazia isso quando era adolescente, é impossível até você atravessar muitas vezes. Imagina você ficar brincando na rua. E tem outros fatores. Sempre teve o que nós temos hoje, essa questão de pedofilia, porém não era tanto quanto está sendo hoje. Tá? Eu não sei nem... A gente fica naquele questionamento de saber se hoje está mais evidente pelas mídias, que a gente tem acesso mais fácil, a notícia chega mais fácil, mais rápida, ou se realmente, eu acho que antigamente as pessoas tinham talvez um pouco mais de receio, não sei, eu também tenho essa dúvida se intensificou a prática de todos os delitos que a gente vê, ou se realmente é porque hoje são mais noticiados, antigamente a gente não sabia. Tem isso também. É um questionamento. E só voltando lá na infância da rede para brincar de vôlei, na hora que passava os carros, a gente erguia, porque tinha antena.
Aquelas anteninhas dos carros, que hoje nem tem. Hoje é um pequenininho, um tubarãozinho, às vezes até dentro do próprio carro. Mas era muito bom. E essa transição pra gente, a gente também aprendeu muito na escola a proteger, a cuidar de floresta, de matas. Começou tudo ali na gente, vamos assim dizer. Eu falo de 1970 até ali 1990, 92, 93. Essa geração. Que a milênia é de 81 a 70 a 93, 91, 93. Só que de 1970 já pegou isso aí também, que já estava ali no segundo grau, quando eu estava na infância. Eu sou da década de 70, né? Eu nasci em 75. Então, ali ainda era criança, mas eu peguei essa década de 80, ali final de 80, 90. Tava na escola ainda, onde a gente começou a ter aulas para aprender a dar mais valor no ambiente, jogar papel, aquela OSPB. OSPB é uma matéria, procura aí no Google que você vai... Essa eu não tive. Você vai entender que matéria era essa. Qual que é o nome dessa matéria? Que eu não tive. Não, OSPB. Falava sobre patriotismo, política social. Eu não tive, mas retornou agora o segundo grau. A Lisa, a minha filha, ela teve. O ano passado, sociopolítica, ano retrasada. Estão retornando algumas matérias que fazem total sentido. Eu não tive aula de filosofia. Eu só fui ter aula de sociologia no segundo grau. Hoje já está tendo desde o 6º, 7º ano aí. Ainda bem, sociologia, né? Que vai vendo as necessidades, melhorando. Estudo da sociedade. Mas, infelizmente, eles não estão tendo... Os meninos, os adolescentes, as crianças de hoje, as meninas também, não estão tendo na prática. É só na teoria. Justamente por conta, a gente está super protegendo demais. Eu mesma, a minha filha, nossa, eu ia de ônibus para a escola. Eu tinha o quê? 8, 9 anos, porque eu morava longe. 8, 9 anos, e aquela renca de criança no ônibus, ia cantando, fazendo graça com os outros. Hoje a gente tem medo de tudo, de deixar as crianças, a gente tem medo de deixar elas fazerem tudo, e a gente vai protegendo e eles não aprendem. Exatamente, mas também é porque a gente está muito ali acessível a essas notícias que a gente não sabe se realmente aumentou ou é o acesso, e acaba fazendo com que a gente fica... Exatamente. A gente se amedronta. Muito, porque a gente não passou por... Eu, pelo menos, não tive nenhuma situação ali que eu vi que era uma coisa... eu via nos casos ali que meu pai era delegado, de estupro, de pedofilia, de situações horríveis mesmo. Eu acompanhava aquilo lá. Eu vivia até na delegacia, eu adorava ficar ali com meu pai. Por isso que essa vontade de ser delegada... ligação, né? E é engraçado, né? Quando a gente faz... Eu já amava o direito penal. Quando eu fui para pro direito, quando eu fui fazer a faculdade, aí que eu apaixonei. Mas direito penal, todo estudante de direito apaixona enquanto está estudando no direito penal, porque é a coisa mais prática ali que a gente tem, é mais, traz para o dia a dia, é mais prático. Agora, as outras matérias, né, às vezes estão muito distantes. Tributário. Imagina, nossa, tributário. Tá um negócio tão longe da gente que a pessoa não consegue identificar o que é. Não tá, porque a gente paga ali uma contribuição ali na sua conta de energia. A gente todo dia atua no tributário sem saber o que está fazendo. Comprou, pronto, pagou um imposto ali. Tá no Mas nós somos muito conformados, né? O brasileiro, acho que um dos defeitos que nós temos é esse conformismo de, então tá, a gente não quer saber por quê, a gente não quer saber para onde vai. Mandou fazer? Vamos fazer. Baixa a cabeça. São poucos. Então, enquanto isso não mudar, nossa política não muda. É engraçado que no direito penal, quando a gente estuda o direito penal, a gente não vê com o olhar de defender o João que matou o José. Mas nós nos vemos como justiceiros. Eu via muito isso. Sim. Assim, eu quero fazer justiça, eu quero colocar ali... Porque o meu sonho era também, se não fosse delegada, era promotora. Então eu ficava assim, eu quero colocar... Todo mundo vai pagar pelo erro que fez. E eu falava, tanto que a gente é inocente, né? A maturidade leva até pensamentos bobos. Falava, tinha que ser igual lá nos Estados Unidos. Pena de morte. Mas depois que você estuda, fala, gente, não vale a pena isso. Pessoas que fez o errado, ela tem que pagar. E tem que pagar em vida mesmo. Tem que sofrer ali. E tem que pensar, olha, eu não vou fazer mais isso. Mas infelizmente ele não pensa, né? Quando eu sair daqui eu vou fazer pior. Infelizmente não tem ressocialização, né? Você falando aí de justiceira...
me traz muito, é um perfil que eu carreguei muito tempo. Justiça é uma coisa muito forte para mim. Eu tenho esse perfil assim de buscar muito essa justiça. Só que eu achava que a justiça buscar a justiça era ser justiceira, de pegar as dores de todo mundo e eu vou lá lutar por aquele, entendeu? Uhum. E eu vi que não é assim. Não. Que a gente pode lutar pelos direitos sem ter sem ir para batalha, sem ir para guerra, de outras formas. Então é isso que eu trago hoje para minha forma de advogar, que é mais na resolução de conflitos, levando por extrajudicial, trazendo essa questão da mediação. Então eu me vi tentando aplicar a justiça sem ser a justiceira. Você tem algum curso para mediação, para fazer essa mediação? Conta pra gente. Porque tem algumas coisas interessantes aí nesse meio. Na verdade, eu gosto muito de estudar. Então, como eu gosto muito dessa área do desenvolvimento humano, eu fui muito para o desenvolvimento humano, em paralelo com o direito. Mas mais por mim mesmo, mais por me entender, mais pelas questões minhas pessoais. E a primeira coisa que eu tive contato foram as constelações familiares. Logo que eu comecei a advogar, eu fui participar de uma constelação que eu achava aquela coisa absurda, esquisita, que me falavam assim, eu falava, não, você tá doido. Não existe isso não, mas muito fechado. E tipo, isso aí é a gente querendo dar golpe, né, muito assim. É manipulação. Até que eu fui, inclusive, com essa minha amiga que abriu as portas do escritório dela pra mim, uma questão pessoal dela com o namorado e tal. E ali eu falei, peraí, eu já sabia da história um pouco, né? Então eu falei, não, faz sentido. Não é o que eu pensava, né? Saí dali meio chocada com aquele negócio, falando que coisa estranha, diferente. Você foi naquela constelação presencial? Eu fui só assistir presencial. Eu fui só assistir ali, porque eu tenho muito receio assim de tudo que me tira de mim, da minha consciência, de que, sabe? Então eu sou muito pé no chão, assim. Se é alguma coisa que fala, não, você vai ter que estar meio fora da consciência, eu tenho muito medo, né? E eu achava que era isso, que eu ia ficar, que a pessoa que está ali está fora da sua consciência, né? E aí eu vi que não é nada disso. Enfim, aí fiquei curiosa por aquilo, comecei a entender e estudar um pouco. Fiz eu mesma participando ali, constelando problemas meus, e vi que aquilo ali realmente era um diferencial. E aí fui estudar. Então aí eu fiz um curso, né? Então eu também tenho a formação de consteladora, não atuo fora do judiciário, assim. Isso é uma questão que eu uso dentro dos meus processos de forma ali com alguns clientes que permitem ter esse olhar, porque a constelação ela eu vejo como um diagnóstico, não é uma solução como muita gente coloca, eu vejo como um diagnóstico. Então quando você tem aquele diagnóstico, você sabe mais que caminho você vai. Você sabe onde está a pendência maior, onde estão as maiores questões. Então isso me ajudou muito. E aí eu queria eu fui para esse curso de constelação, eu falei assim, mas eu queria entender um pouco mais de outras coisas. E fui fazer um MBA em Excelência Humana. Nossa, nem sabia. Um MBA em Excelência Humana. Legal. Eu achei assim, falei, nossa, que coisa diferente, né? E eu gosto muito dessas coisas meio diferentes. E aí lá eu tive constelação também, PNL, psicologia positiva, comunicação não violenta. Então, uma abordagem assim, de todos esses aspectos hoje, dessas hipnose. Nossa, né? isso é legal. Claro que não foi tudo muito aprofundado, porque aquilo é um MBA, onde você vai entender as técnicas, e aí se você quiser se aprofundar em alguma específica, você vai fazer outra coisa. Mas eu já tinha ali as noções básicas. Então, assim, PNL é uma coisa que eu continuo utilizando, tanto na comunicação, que a gente trabalha, né, como comunicadora, a gente também tem essa parte da PNL. A parte da comunicação não violenta, me apaixonei pela comunicação não violenta, e hoje é uma vertente muito forte no meu trabalho. A comunicação assertiva, no caso. Sim, e a comunicação não violenta, ela é muito pouco difundida, é muito pouco entendida. E porque as pessoas falam, não, comunicação não violenta é falar boazinha, é não ser agressivo, isso, e não tem nada disso. Mas é verdade. Muito pelo contrário, a comunicação não violenta, ela prega muito essa assertividade, essa verdade e esse posicionamento. Então, me apaixonei por isso e tento colocá-la no meu dia a dia, na minha vida. É fácil? Não é.
porque nós não aprendemos a nos comunicar da forma certa desde criança. A gente aprende a falar, mas a gente não aprende a se comunicar. Muitas vezes a gente fala de uma forma que não é aquilo que a gente queria falar. Então, enquanto a comunicação não violenta eu vejo como uma forma de pacificação de conflitos. Porque a partir do momento que você fala e o outro entende o que você quer falar, entende o porquê daquilo, assimila e se entendem, os conflitos são bem mais diminuídos. Porque a grande questão é assim, eu falo, você se sente agredido. Aí você me agride porque se sentiu agredido. E aí a gente vai num looping, numa crescente que não tem fim. E aí não resolve aquele conflito. Então isso também me ajuda nessa questão extrajudicial, nessa parte de família. E também nessa questão de mediação, que eu também fiz o curso de mediação, então eu também sou mediadora. E aí as técnicas de você entender de um lado, de outro, de não influenciar, de colocar na mão das partes que estão ali a decisão, porque eu acho que a melhor decisão, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Não é o juiz, que não me conhece, que não sabe da minha história e está só lendo um papel. E não sabe do seu sentimento. Não sabe o sentimento, não sabe por que aquela demanda chegou ali. Exatamente. Então, o meu olhar hoje para as questões de família é entender por que aquele conflito está sendo gerado. Primeiro, é claro que eu não estou no papel de psicóloga de resolver aquelas questões emocionais da pessoa, mas dentro de uma forma de comunicação, de uma forma de ferramentas ali para se comunicarem, isso ajuda muito. Não, e quando você entende por que vem esse conflito, explicar que assim não é com você, é com o outro, entendeu? Ele está ferido e às vezes quer ferir. Então não é você, ele não está querendo qualquer pessoa, ele gostaria de ferir qualquer pessoa. É a vingança. É a vingança. Assim, a pessoa quer se vingar. E eu falo, por exemplo, em inventários. A grande questão dos inventários não é pelo dinheiro. Não é. Elas dizem, claro que é, porque a pessoa quando põe dinheiro, a pessoa se mostra. Mas não é o dinheiro. Porque as pessoas muitas vezes não precisam do dinheiro e ficam brigando anos por R$5.000 na justiça. Então é por dinheiro? Não é por dinheiro. Muitas vezes ali é uma vingança daquilo que ele carregou a vida inteira, por exemplo, irmãos. Eu não aceito. Irmãos, por exemplo, de pais de mães diferentes, de pai ou mães diferentes, né? Porque você viveu com meu pai, eu não vivi. Meu pai te deu isso e não me deu. Então, esses conflitos não é realmente pelo valor. A ex-mulher com a companheira. Isso, né? Os filhos, por exemplo, com a mulher atual. Perde o pai, e aí não aceita que o pai viveu com a mulher, porque não viveu com a mãe. Então, são vários conflitos ali que, na verdade, a questão não é financeira. São conflitos que não foram resolvidos e que as pessoas jogam no financeiro porque não tem mais onde resolver. E tinha que ter sido resolvido com a pessoa que estava viva. Exatamente. No inventário, no caso. É o que eu falo. As pessoas... nós não temos o hábito de nos prevenirmos. E tudo de ruim pode acontecer. Porque a gente vê acontecendo com todo mundo, todo dia. E por que comigo não vai acontecer? Eu sou o alecrim dourado, não é? Alecrim dourado. Comigo não acontece. Acontece. Se acontece com o seu vizinho, pode acontecer com você também. Todos nós estamos suscetíveis a passar por alguma situação. Eu também estou vivendo um inventário. Meu pai faleceu em 2005, até hoje. Nossa. O inventário. Aí tinha o meu irmão, que eu tinha um irmão incapaz. Ele faleceu agora em razão da Covid, na pandemia, e agora que está desenrolando por conta do falecimento do meu irmão. Agora que eu tive que apresentar o plano de partilha para o juiz, ele determinou que apresentasse, para poder já colocar um fim nessa história. Mas é muito difícil mesmo. E é muito desgastante. Muito. Eu também enfrento isso, né? Meu marido faleceu 4 anos e meio atrás. Então, eu ainda enfrento também essa questão do inventário. Infelizmente, de uma forma conflituosa, que eu não gostaria, mas não da minha parte. E o conflito só é extinguido quando as duas partes querem, porque quando um só quer brigar, não tem jeito. Então, infelizmente, vivo isso. E eu sei que enquanto essa página não foi encerrada, parece que aquela dor, aquele
a gente Fica um peso. fica um peso. Parece que Muito não que ruim. você vai esquecer daquilo que você passou, mas você tendo que retornar aquilo o tempo todo, aquilo te Você vai remoendo. vivenciar o momento de dor que você passou ali quando a pessoa, ou no falecimento, ou Ou no quando ele estava pós, vivo, ou em alguns momentos ali. É muito ruim a gente ter que ficar revivendo situações A dolorosas. gente quer, assim, virar a página, Exatamente. né? Porque os livros, a gente vai seguindo os capítulos. Exatamente. Então a gente quer viver aquela página. E aí você não sai, você não vai pro capítulo seguinte, porque aquilo toda hora você tem que voltar para reviver. Então você fica apertando. imagina um inventário aí durar 20 e tantos anos. É o caso aqui. Sabe? Mas vai fazer o ano então, que vem, 20 anos. Mas assim, acho que não tem tanto conflito. Não é por conflito, foi por questões, às vezes, né? São ali, situações mais burocráticas, às vezes, né? Mas quando tem conflito, você imagina uma família viver 20 anos como a família, por exemplo, da minha mãe. Né? Minha avó faleceu, foi um inventário que durou 22 anos. Nossa. Então a família já estava assim, aqueles almoços de domingo que todo mundo fazia, acabou. Não tinha mais aquela Natal, sabe? Todo mundo se afastou. Cada um pro seu lado, né? E assim, cada um se agredindo de alguma forma. Aí tinha que resolver de um jeito, o outro assim, sabe? Não aceito simplesmente porque não fui eu que decidi desse jeito. Então é muito complexo. Eu falo que se as pessoas tivessem a consciência de quanto difícil é passar por um inventário, resolveria tudo em vida, o máximo possível. E já está acontecendo isso, muitos clientes. Mas eu já acho que ainda muito pouco, poucos. sabe? Poucos. Eu vejo que a gente tem um preconceito muito grande de falar de morte. É verdade. Parece que ninguém vai morrer. Parece que ninguém vai morrer, sabe? Eu sou muito prática na minha vida. Eu sou assim, pode acontecer? Vamos falar disso. Pode acontecer. Então, assim, de tempos em tempos eu chamo meu filho e falo, ó, a situação tá assim, 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 se acontecer alguma coisa, tá aqui, ele tem minhas senhas, sabe onde as coisas estão para ser resolvidas. Minha filha. E pronto, porque você imagina, é pego de surpresa, eu só tenho um filho, não sabe nada, até que tome pé dessa situação. A gente tem um prazo para abrir um inventário. Tem. Até que você toma pé daquilo, e não é só isso, a situação emocional mesmo, você perde uma pessoa que você ama. E aí você tem que lidar com as coisas burocráticas. E aí você ainda não sabe de nada, não está a par de nada do que aconteceu. Né? Então é muito difícil. Então acho que a gente, como pais, como casal, a gente tem que ter isso, sabe? De ter essa liberdade, ter essa transparência, de falar, eu quero que doe meus órgãos, eu não quero ser cremado, eu não quero, vamos comprar já um jazigo. Sabe essas coisas assim? Sim. Ai, credo, mas eu não vou falar de morte. Tô atraindo, mau agouro. Gente, pelo amor de Deus. A maioria, as pessoas que falam isso são os mais antigos. A minha mãe é uma dessas. Eu falo, olha, eu quero ser assim. Ela, que isso, menina? Não fala disso, tá atraindo. Eu falei, gente, não tem nada a ver, eu vou morrer. Sim. A morte já tá atraída. Só que tem o tempo certo. A gente dela só não sabe que dia que ela vai chegar. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, ela acha muito ruim, daí eu não falo. Mas em relação a isso, eu sou muito aberta com a minha filha. Ela, da mesma forma, ela tem tudo, ela sabe senha, ela sabe tudo onde que tá tudo, sim, que se caso acontecer alguma coisa comigo, ela já sabe ali o que vai ter, o que não vai ter, o que pode acontecer, quem que ela vai procurar. Então. Se caso a pessoa também estiver viva. E principalmente depois que do falecimento, né, do meu marido, mais ainda isso, sabe? Eu falei, olha, isso foi um divisor de águas, assim, pra gente ver que realmente acontece. Independente da idade. Acontece. No caso dele foi o quê? Foi um acidente de carro. E as coisas estavam muito desorganizadas. Então, por conta disso, é um inventário que vai durar muito tempo. Porque estava tudo muito desorganizado. Porque você fala, uma pessoa jovem, você não preocupa com isso. E a gente acha que só a pessoa mais velha que tem que se preparar para isso. Não. Principalmente se você sabe que na sua família tem conflito. Se você acha que seus filhos já vai ter uma questão ali, a hora que você falecer, já tenta resolver em vida. Porque tem gente que fala assim, depois eles se virem. Morri, eles que se virem. Assim, né? E aí eu fico pensando, você luta tanto para construir um patrimônio, luta para criar seus filhos e ter uma família, o sonho de todo mundo é ter uma família feliz, uma família saudável. Isso. E aí você, de repente, por uma omissão, você destrói o patrimônio, porque é assim que eles vão fazer, porque muitas vezes não sobra mais patrimônio depois do inventário, porque já teve que arcar com tanta coisa e não vai ter, se perdeu ali, dependendo do que fica.
E essa questão, esse desgaste de família. Então, a família que você lutou tanto para construir ali está despedaçada. Então, por que não tentar fazer isso antes? Eu tenho um caso muito interessante de uma cliente minha, que era uma pessoa que não tinha muito estudo, uma senhora já de mais de 60 anos, que pegou uma traição do marido. Assim, a pessoa mais antigamente aceitava algumas coisas e tudo, mas aí, assim, acho que chegou no limite, sabe? Sim. E resolveram se separar. E aquilo foi muito difícil para ela, porque é uma geração de mulheres que pensavam o casamento para a vida toda. Elas foram criadas para casar com uma pessoa Sim. só, para morrer ao lado dela. Sim, então assim, para ela o fato de ser uma mulher divorciada era uma coisa muito difícil. Foi muito difícil isso para ela. E assim, ela teve um baque muito grande com isso. E ela tinha 2 filhos adotivos. E ela sabia ela já sabia como é que era o temperamento dos filhos, e ela sabia que teria conflito no momento de que ela partisse, né? Ela não estava doente, nada. E aí ela me procurou depois desse divórcio e falou assim: Virgínia, eu queria fazer um testamento. Como que eu posso fazer isso, né? E foi o primeiro testamento que eu fiz. Eu falei, vamos, né? Já assim querendo, vamos ver como é que é isso. Vamos fazer. E aí a gente foi super tranquilo. Ela deixou já, não deixou mais para um do que para o outro, deixou em partes iguais, mas já deixou o que ia para cada um. Vamos aproveitar, porque a história de sucesso também é informação. Como que é feito esse testamento? Olha, o testamento, a forma que eu acho mais correta e que tenha mais credibilidade, é você fazer no cartório. Né? Então qualquer pessoa vai ver? Não. Seu testamento, ninguém vai saber o que está no seu testamento. A gente vai no cartório, vai lá com o notário lá e vai colocar quais são os seus posicionamentos. O que você quer? Eu quero que tal bem vá para fulano. Lembrando que 50% do meu patrimônio eu posso dar para quem eu quiser. Então não precisa ser só para parente, só para filho. Se eu quiser falar assim, 50% do meu patrimônio vai para Andressa, que é minha amiga. Entendeu? Tá, tô aí. Quiser meus dados? Tudo bem, eu não posso. Os outros 50% tem que ser pro meu filho. Mas, no caso, eu tenho um filho só, é mais tranquilo, né? Mas se eu tivesse 2, por exemplo, eu poderia colocar 50% mais para um e os outros 50%, 25% para cada um. Então, eu posso ter isso. E às vezes falar assim, é injustiça. Às vezes não. Como você tinha um caso de um irmão, por exemplo, que tinha um problema de saúde. Talvez seria muito mais justo você ficar com a maior parte para poder cuidar dele. Isso. Verdade. Do que em partes iguais. E aí imagina, você não tá mais presente, né? Sua mãe. Quem vai cuidar dele? E aí com aquele valor, sabe? Às vezes a pessoa mais dilapida o patrimônio do que realmente cuida da pessoa, que a gente vê muito isso. Então são questões que as pessoas não param para analisar. A gente que vive com isso do dia a dia, você vê as possibilidades de problemas. Então, inventar o testamento é super simples de fazer, é barato. Eu acho que hoje, assim, eu não tenho feito recente, mas eu acredito que não deva ser mais do que R$600. E depende do estado também. Depende do estado, depende também, assim, das custas cartorárias, como que você vai querer fazer aquilo, né? Mas, assim, vamos colocar aí, você vai gastar R$1.000 para fazer isso, com tudo que, às vezes, alguma certidão, alguma coisa. Para um patrimônio aí, que seja uma casa, hoje qualquer patrimônio aí é 300, 500 mil, às vezes no mínimo. Tem o dinheiro no valor do imóvel, ou um pouquinho mais de dinheiro ali, deixa o imóvel para que você ficaria 50%. Sim. E você pode, inclusive, deixar em testamento, eu tenho joias. Por exemplo, eu não tenho filha, tenho um filho. Né? Então, minhas joias, eu posso, de repente, dar para minha nora, ou eu posso dar para uma prima que eu goste, eu gosto para uma amiga, eu posso deixar isso também. Os codicilos. Os codicilos. Então, assim, a gente pode decidir sobre a nossa vida, sabe? Sobre o que vai acontecer com o nosso patrimônio. Eu conquistei. Então, é mais do que justo que eu defina como que eu quero que isso seja recebido. E as pessoas não entendem isso como um receber, como um presente. Porque tudo que eu não conquistei, se eu ganho, é um presente. Eu vejo dessa forma. Eu não fiz nada para conquistar aquilo. Então, assim, que direito, na verdade? Eu tenho direito porque a lei me fala que eu tenho direito. Mas será que moralmente eu realmente tenho direito àquilo? O que eu fiz para conquistar Será aquilo? Que eu fui um bom filho?
Será que eu fui um bom filho? Será que eu também não gastei tudo, que a gente vê muito, né? Os filhos, às vezes um ali gasta, acaba com praticamente o que a família tem, e o que sobra depois ele ainda quer. Na hora do falecimento ainda acha que tem o direito naquilo tudo. Então, são coisas que, se a gente realmente assumisse esse papel de governar a nossa vida, os conflitos seriam bem mais fáceis de serem resolvidos. Virgínia, conta para nós uma situação, algum caso seu, em que você utilizou a constelação e teve um sucesso ali, que é um caso de sucesso, usando a mediação, a constelação. Conta para nós. Eu vou te falar 2 casos. Um que teve a constelação e o outro que foi muito mais pela comunicação, a PNL e a mediação. Um casal se separaram e teve uma traição. E aí, dentro da constelação, e a mulher o homem traiu e queria se separar, porque ele queria ficar com a outra mulher. E a mulher não aceitava de forma nenhuma. Não aceitava toda a proposta que ele era o meu cliente. E ela não aceitava proposta nenhuma. Tudo que fazia, ele queria abrir mão de mais coisa do que deveria legalmente, sabe? Eles não tinham filhos. E ela não aceitava de forma nenhuma, sabe? Não aceitava. Até que eu falei assim, vamos dar uma olhada, você se importa? Eu expliquei o que era e tal, né? Que a gente podia ter um olhar e entender um pouco sobre o que gerava esse conflito tão grande, que ela não se desapegava daquilo. E aí, dentro da constelação, a gente percebeu que o pai tinha abandonado a mãe quando ela era bebê, bem novinha, assim, bem criança ainda. Ela projetou nele o pai. Então, essa perda novamente dessa pessoa, dessa referência, causava uma dor muito grande, porque no inconsciente dela, não era só o marido que ela estava perdendo, entendeu? Era novamente a perda do pai. Então, são coisas que a gente consegue verificar na constelação familiar em relação a isso. E aí, quando a gente fez ali, né, um movimento dele entender isso, que ela via inconscientemente nele o pai, mudou a forma dele também conversar com ela, de mostrar isso para ela. Ela não participou dessa constelação, mas só dele ter entendido aquilo já mudou o olhar, sabe? Foi um tempo ainda pra gente conseguir, não foi nada tipo, fez a constelação, resolveu da noite pro dia, não é mágica, tá? Mas é um novo entendimento. E aí, quando você faz alguns movimentos ali, que a gente chama de movimentos sistêmicos, né? Isso ressoa no campo desse casal. E aí as coisas amenizaram e a gente acabou conseguindo resolver isso. Fez o acordo, resolveram inclusive no cartório. Ai, que bom. Que hoje é muito mais fácil de se resolver. Então, assim, cada um foi pro seu lado, né? Sem grandes mágoas. Tem a mágoa da traição, que é inevitável que a pessoa, eu acho que qualquer pessoa se sente. É uma dor que eu já passei, acho que todo mundo já passou. Quem não passou ainda é porque não sabe. Mas e é ruim, dói demais. Dói muito. Então, enfim, a gente conseguiu resolver isso. Mas o que mais me impacta, isso foi uma chave que realmente me levou a dedicar mais para o inventário, foi esse caso, que já tinha muitos anos, que estava na justiça. Pai e filhos, assim, de brigas físicas acontecer, sabe? Assim, um caos na família. Já não se falavam. E aí... Mas antes do inventário, eles já eram assim? Não. Foi depois do inventário. É a mãe que morreu. A mãe que morreu, E aí, assim, todas as culpas que que eles carregaram durante a vida toda de julgamentos do pai, eles jogaram nesse momento. E aí é onde eu falo que não é a questão só do direito. Aí começou a cobrar tudo que o pai não fez, né? Que eles achavam que o pai era um pai ruim e tal. Começou a cobrar nisso. Enfim. E isso durou anos e anos e anos na justiça. E aí, quando me procuraram, eu falei, gente, não tem mais o que fazer. Juridicamente, não tem o que fazer. Porque, assim, a gente já chegou no final, não tem mais o que fazer. Só que o que acontece? Geralmente, o advogado tradicional, eu falo tradicional, assim, que não tem esse olhar mais humanizado, esse olhar de resolução de conflito. É do direito, só está voltado pro direito. Só para a lei, para lei e pronto. Ele não levanta da cadeira para ir lá ter uma conversa com
com o inventariante, ou conversa com os demais, sabe? E às vezes nem tem habilidade para isso. Talvez até vá, mas até agrava a situação. Porque já chega com um tom já mais... Sim, uma comunicação agressiva, vamos dizer assim. E às vezes, assim, foi um que contratou. E os outros estão achando que esse vai passar a perna nos outros, né? Tem muito essa questão de... Então, eu falo, o que eu falo? As pessoas têm que buscar alguém de confiança. Não precisa ser um mediador profissional. Qualquer pessoa de confiança da família para tentar esse diálogo. Então, me buscaram para ser essa pessoa. Não para ir para o judiciário. Falei, ó, juridicamente não tem mais o que fazer. Tá tudo certo, não tem mais saída, tá? A única saída aqui é deixar tudo do jeito que tá e continuar o conflito. Não tem mais jeito. Tá, então como é que faz? E aí eu fui, conversava com outro, entendia por que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo? Aí vem todos esses sentimentos. Porque meu pai fazia isso, porque meu pai fez isso com a minha mãe, por que isso? Então são cobranças que não tem... Tá, mas e como é que a gente pode, dentro de tudo isso que você sente, entendendo que o direito é esse, que não adianta levar para esse lado, porque é isso, porque é aquilo. Aí vai como é que você consegue abrir mão? Então foram 2 anos. 2 anos. De mediação? Dessa mediação, de conversa, de entendimento, para solucionar. Mas nós conseguimos solucionar. E hoje a família se reúne uma vez por mês para comemorar os aniversários. Ai, que bom. E o pai e o filho estão... São todos se falam, todos se reúnem. Então isso para mim é mais gratificante. E qual foi o ponto-chave dessa mediação que você viu assim, vai resolver através disso? Qual foi o ponto-chave que você consegue, se você consegue visualizar isso? É você trazer, mostrar para a pessoa, porque isso está muito no inconsciente. Eu falo que tudo que vem para o consciente fica mais fácil de ser resolvido. Quando está no nosso inconsciente, a gente faz e acha que é assim e pronto. A gente não está ali preocupado por quê. Quando eu trouxe, falei assim, olha, mas você está jogando, tudo bem que seu pai foi isso, tudo bem que seu pai fez aquilo, mas você acha também que se sua mãe ali gostaria de ver essa situação, você vai também levando por uma questão mais emocional, e mostrando para a pessoa que aquilo ali não vai solucionar as dores deles. E isso, quanto mais tempo vocês querem viver desse jeito? Não é? Então, assim, essa punição que você está querendo impor para ele, está impondo para você também. Então, quando você vai mostrando o que está acontecendo nessa questão emocional, que aquilo ali são dores de cada um e que tem coisas que têm que ser aceitadas. O que passou, passou. Não posso mudar o passado. Às vezes é uma ressignificação de entender que a pessoa também não tem para dar. A gente cobra muita coisa, principalmente dos pais, que eles não podem nos dar. E a constelação me trouxe isso de uma forma muito bonita. Muito de pegar a vida no sentido de entender que o pai e a mãe da gente só tá aqui para trazer a vida pra gente, e mais nada. E a gente fica cobrando amor, carinho, atenção, dinheiro. Não, a função é trazer para a vida. Eu falo que a gente esquece que nós somos animais. Nós somos do mesmo reino animal. A função dos animais é se reproduzir, viver ali e morrer. Exatamente. Nós somos a mesma coisa. Então, a gente vem para se reproduzir. A única diferença é que a gente vem para tentar se melhorar. É o que eu acredito. Que a gente, nessa vida aqui, a gente vem com o propósito de entrar de um jeito e sair dela melhor. Exato. Mas somos animais. Então, a gente coloca o pai e a mãe como seres perfeitos, maravilhosos. A gente tira a humanidade do pai e da mãe. Quando a gente está falando de relacionamento, né, com os filhos. E a gente não enxerga as dores que aquelas pessoas têm. E muitas vezes eles não conseguem nos dar o que a gente sonha. Como dizia a música do Renato Russo, Pais e Filhos, os pais são crianças como nós. Eles já foram crianças, são crianças como você. E a criança, e o que você vai ser quando você crescer. E a criança que nós fomos, ela continua dentro de nós, de todos. Porque todos nós temos uma criança ferida. Todos. Exatamente. Eu falo muito pro meu filho que eu queria muito que ele fizesse terapia.
É um menino maravilhoso, um menino que, assim, não tem nenhum problema de convivência com ninguém. Mas Teoricamente, pacífico, tranquilo. é uma pessoa que você olha e fala, nossa, uma pessoa que não tem problema nenhum. Mas é lógico que tem. Ele foi criança. Eu me separei do pai dele quando ele era muito pequeno. Então, Traumas, isso aí já é um né? trauma. Então, eu falo, toda pessoa, ela tem que tentar curar essa criança ferida para que esse adulto não tenha que ficar brigando com essa criança o tempo inteiro. Porque essa criança vai estar dentro pro resto da vida. Sim. Então, às vezes, a gente tem que ficar... Aí, quem fala mais forte? Muitas vezes, a criança fala mais forte do que o adulto. Sabe? Então, quando a gente entende isso, tenta curar essas feridas da nossa infância, a gente se torna um adulto muito mais saudável, muito mais feliz. Eu acho que nem é a questão de... Porque a gente falar de saudável, a gente vê muito no sentido de conflitos com o outro. Mas e a felicidade da gente também? Mais a gente fica muito mais feliz. Mais e isso tudo facilita a nossa volta. E se você tá feliz. A gente consegue entender. E eu penso da mesma forma, a partir do momento que a gente começa a entender até a criação dos nossos pais, foi cultura, foi uma era diferente da nossa, Sim. Quando a gente começa a entender que todos são diferentes, que todos tiveram criação diferente, a gente entende que ali era aquilo que ele podia dar, ele não conseguia dar mais amor. Minha mãe é uma pessoa, ela me ama, eu sei que ela me ama, só que ela tem uma forma de amar diferente da minha, de demonstrar esse amor. E aí a gente não entende. E aí, então, já falando disso também, a gente vai falando de tantos assuntos, a gente vai permeando tanta coisa, mas eu vou deixar a dica aqui. Leia um livro, As 5 Linguagens do Amor, que vai entender o que a Andressa quis dizer. E aí, quando a gente entende que o amor tem várias formas de ser demonstrado, exatamente, a gente começa a entender, fala, tá, eu gosto de toque, mas o outro é mais de palavra, o outro é mais de... Isso. Então, quando você entende, você vai identificando que aquela pessoa está demonstrando amor para você. Não da forma que você ama, mas da forma que ela te ama. Então, a partir do momento que a gente consegue entender, visualizar, passar a olhar o passado da pessoa que a gente conhece, que é os nossos pais, a gente começa a ficar mais tranquila e até mesmo ter paciência. Eu não tinha paciência com a minha mãe. É porque tem uma cobrança, né, implícita. Exatamente. Porque, você deixou isso acontecer, você deixou... Eu falava muito isso pra ela, você que deixou. Você tá reclamando, você que deixou. Mas será que foi ela que deixou mesmo? E ela tinha condições também de fazer diferente, né? Exatamente. Então, a hora que a gente começa a pensar de outra forma, a gente aceita aquilo lá, aquela situação, começa a ter mais paciência e estuda a forma do outro, que o outro tem de receber esse amor, como que ele pode estar recebendo, como que eu posso demonstrar que eu amo de verdade. E passar ali a conviver e se encaixar naquela situação, se encaixar na vida do outro e tirar o julgamento. Eu falo isso, o julgamento é o pior. Se teve conflito é porque teve julgamento. Sim. Expectativa também. A expectativa, espelhamento, às vezes a gente espelha numa pessoa, num relacionamento, um príncipe encantado. Nós vivemos na era das princesas, onde as histórias tinham aquele final feliz. E nós cobramos muito isso. Nós queremos encantado, o final feliz e acabamos espelhando aquele príncipe das histórias no da realidade. E não enxergamos ali muitos defeitos, algumas histórias que acontecem. Relacionamento abusivo, principalmente. A gente projeta, na verdade. A gente não quer enxergar a pessoa como ela é, como a gente quer que ela seja. Isso é a projeção, palavra correta. Projetar isso não é bom. E eu vivi por isso, eu passei por isso. Eu passei por um relacionamento onde eu projetava uma pessoa que não existia ali. Não existia. Então era um conflito muito grande. Eu comigo e eu com a pessoa. E era um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim. Às vezes eu achava que era uma pessoa ruim, às vezes não era. Porque não combinava com aquilo que você queria. Exatamente. E eu ficava na expectativa de ser a pessoa que eu imaginava, que eu construí ali na minha cabeça, vi os defeitos, que na verdade nem são defeitos, é o jeito da pessoa. Só que até eu entender isso demorou demais. Mas eu perdoei, aqui aprendeu com mesmo, aquilo, aprendi, se conheceu mais. E foi muito bom passar por isso. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Que é o que eu falei lá no início do nosso podcast. Às vezes a gente precisa passar por uma situação pra gente amadurecer.
E sucesso, eu gosto muito de trazer essa reflexão no sentido que as pessoas colocam sucesso como dinheiro, fama, Material. é só nesse material. E sucesso é tão mais que isso. Sucesso é você, para mim, o sucesso é paz e felicidade. Para mim, se você tiver paz dentro da sua família, paz no seu trabalho, isso já é sucesso. Se você conseguir estar feliz com aquilo que é o seu dia a dia, e eu não estou falando aquela felicidade idiota de mundo encantado. Não, claro que tem momentos. Realidade. Né? Não é todo dia que você tá feliz e que você enfrenta as coisas. Mas no sentido geral de você entender que aquilo ali realmente faz sentido para você. E é ali que você quer estar. Porque a felicidade é quando você realmente fala, não, eu quero estar nesse lugar, porque eu estou feliz aqui. E faz até sentido você perguntar se faz sentido. Será que faz sentido para mim? Será que é isso mesmo que eu quero? E também não tem como você descobrir se você não vivenciar. Então vivencia para depois você analisar. Será que faz sentido? Será que é isso que eu quero? Vai valer a pena? E para finalizar, a conversa está muito boa. A gente podia aqui ficar mais umas 3 horas. Vai ter que ter um outro programa com a Virgínia. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Você já falou que é sucesso para você, mas uma mensagem relacionada à sua vida, para outra pessoa conseguir se enxergar e crescer, assim como você conseguiu enxergar e crescer, não só no âmbito profissional, mas no âmbito como pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sou muito de decorar a frase, então eu vou falar do meu jeito, porque eu não decoro. Tá? Sendo eu com os ditados populares, eu troco tudo. Mais ou menos isso. Mas o sentido é o seguinte, né? Que a vida da gente é cheia de aperta e afrouxa. A nossa vida é um apertar e afrouxar de sentimentos. Mas o que ela quer da gente é coragem. Então, o que eu posso dizer é: tenham coragem para ser quem vocês são de verdade, entender sua autenticidade, para ter essa coragem de falar o que não te faz bem, o que você não quer, e ter coragem de sofrer também, porque muitas vezes a gente sofre e a gente fica com medo de sofrer, não quero passar por aquilo porque eu vou sofrer. Tenha coragem de passar por aquilo, porque às vezes você acha que vai sofrer e na verdade não vai. Talvez aquilo ali é que vai te trazer felicidade. Então, uma palavra que eu gosto muito é coragem. Olha que engraçado, eu estava falando justamente sobre isso essa semana com uns alunos, que eu até questionei alguns, falei assim, se você está casada hoje, era para uma aluna, é porque o seu marido teve coragem de ir até você, e você teve a coragem de falar o sim para ele. Tudo depende dessa coragem, da atitude, da coragem, e enfrentar, independente do resultado. O resultado vai ser bom ou o resultado vai ser ruim? E nessa situação vai transformando e vamos criando as nossas histórias. Lembrando que coragem, só te cortando, desculpa, Andressa. Lembrando que coragem não é falta de medo. Porque as pessoas acham, eu tenho medo, então eu não tenho coragem. Não, coragem é você ir com medo mesmo. Vai com medo. Vai com medo mesmo. Tem até um vídeo interessante sobre o medo. O medo demais vai fazer a gente parar. Sem medo vai fazer a gente ter um final trágico ali no inconsequente. Exatamente. O medo, ele tem que ser comedido. Tudo na vida tem que ser comedido. Não pode ser nada demais. Tanto é que até fala a expressão, tudo que é bom demais estraga. Ou tudo que é bom, tudo que vem fácil demais vai embora fácil. Então vamos pensar em si, vamos fazer histórias, independente do final, feliz ou não. Vamos sair das historinhas de princesa, porque a realidade é outra. E tudo é experiência. E Virgínia, muito obrigada pela sua participação, por estar dedicando esse tempo aqui conosco. Virgínia, para a gente finalizar, passa o seu Instagram, como é que as pessoas te encontram, se as pessoas quiserem ouvir mais sua história, ou quiserem até aí ficar sabendo, querer contratar uma advogada de direito de família e sucessões. Então, meu Instagram é @VirginiaMoraes, com E, ADV. Então, Virgínia Moraes ADV. Lá tem tudo, tem todos os meus contatos. E também quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, eu tenho um livro que eu conto um pouquinho da minha história ali pós o falecimento do meu marido, um pouquinho do que aconteceu. Então, tá lá também no Instagram. E qualquer coisa, se quiser me chamar no direct para conversar sobre qualquer assunto, pode me chamar que eu estou disponível. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, tem um livro que chama Histórias Memoráveis, como pessoas
comuns transformam fraquezas em forças, que está disponível na Amazon. Mas se quiser também me contactar pelo Instagram, vai levar lá a minha dedicatória e vai ser muito interessante a gente poder trocar um pouquinho essas experiências e a pessoa poder ter esse contato mais próximo comigo, falar do que achou. E qualquer outro assunto que quiserem falar sobre o direct, me chamar ali para qualquer coisa, eu estou lá à disposição. A história do outro pode ser a virada de chave para você, pode fazer a diferença. Muito obrigada. Mais um episódio finalizado. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, aperte o sininho e até o próximo episódio. Até mais.